começar então, para a gente entrar logo no tema. Pessoal, boa tarde a todos e todas. Gabizinha, eu vou colocar você como co-host, aí conforme o pessoal for entrando, se eu estiver falando aqui no momento, você vai adicionando por gentileza, tá? Gabi Araújo. Feito. Aí chega para você aí quem estiver entrando. E bora para a nossa live de hoje. Muito obrigado a todos e todas que puderam estar aqui no ao vivo. Nossas lives todas são gravadas, depois eu subo lá na nossa comunidade. Mas antes da gente começar, quero me apresentar para quem não conhece. Eu sou Samuel Ferreira, mais conhecido como Muca, né, na Coru, na vida. E hoje eu quero apresentar para vocês brevemente a Coru. Eu faço parte do time de Growth, né? Eu cuido das comunidades, né, da Coru, principalmente a Papo de Gente, onde eu monto toda uma agenda aí de conteúdos para vocês, né, dos artigos, das lives, dos benches, das mentorias, né, das pessoas aí que vão estar trazendo conteúdo para todos. Então, se tiver insight, dúvida, se quiser trazer algum tema, pode me chamar na paralela que eu coloco aí na agenda para vocês, tá bom? Então, rapidamente, o que é a Coru, para quem não conhece, vou fazer uma breve apresentação antes da gente entrar aqui no tema. Só um minutinho. Muito bem, nós somos aí uma universidade corporativa as a service, e basicamente aí nós trazemos soluções, né, com produtos customizados aí para todos os nossos clientes, né? Mas quais são os produtos aí que a Coru tem hoje, né? Nós temos aí 4 grandes torres de atuação, torre de tecnologia, onde nós atendemos B2C, B2B, né, com cursos de engenharia de software mobile, engenharia, ciências e análise de dados e produtos digitais. Temos a torre de growth, onde atendemos aí vendas B2C e B2B, customer success, customer experience e marketing. Né? Na torre de pessoas e performance, principalmente time de RH, liderança, performance de formação de liderança, diversidade e inclusão e soft skills. E para esse ano, iniciando aí a torre de indústria e operações, com produtos falando de trilhas de habilidades, a indústria 4.0, manutenção, sistema de gestão e performance industrial. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode me chamar na paralela. Muca, quero saber um pouco mais sobre os produtos da Coru. Júlia Feitosa, nosso comercial, está aqui hoje também participando dessa live. Qualquer coisa eu já faço a ponte com ela. Pode me chamar na paralela, tá bom? E quais são as empresas que nós já atendemos aí nessas nossas torres de atuação? De growth já passaram Desktop, Cogna, de pessoas e performance já atendemos Alpargata, iFood, Eletromídia, Tecnologia, XP, Ambev, Suzano e muito mais. Tá? Quem são os nossos fundadores? O Dani participa muito da Papo de Gente, nossa comunidade de RH, ele é nosso CEO, né? A Priscila Costa, ela encabeça operações, a Raíssa Florence encabeça o time de growth e o Lucas Santiago fica com produto. Tá? Antes de mais nada, eu queria pedir uma ajuda de vocês, de todo mundo da comunidade, né? Nós estamos fazendo uma pesquisa aí, a Coru está fazendo uma pesquisa, e todo mundo que responder vai ganhar um super presente, né? Que vai ser uma mentoria valiosíssima aí de RH, né? Para entender o RH mais estratégico. Então, se vocês puderem responder, a Gabizinha vai colocar o link para vocês. Demora um pouquinho, não precisa responder agora, mas guarda aí com carinho esse link e responde na hora que puder. O QR Code está aí também, tá bom? E antes de mais nada, o nosso curso, nosso programa de aceleração de RHs, está chegando aí na última turma do ano, então corre fazer sua inscrição. A gente está com um timaço de professores aí, mentores. Então, ainda dá tempo de fazer. Deixa eu só admitir o pessoal aqui. Ainda dá tempo de fazer a inscrição, então corre lá, se inscreve. Qualquer dúvida também me chame na paralela, tá bom? Muito bem, bora começar nosso tema de hoje. Muito lá. Peraí, só um minutinho. Deixa eu só parar aqui. Muito bem. Fechou. Pessoal, hoje o nosso tema é sobre turnover. Então, eu queria agradecer novamente a Camila Girundi por ter aceito esse convite. Camila, se apresenta aí para o pessoal antes da gente entrar nas nossas perguntinhas. Oi, gente, boa noite, né? Já, boa tarde, boa noite. Eu sou mineira, engenheira, às vezes até me sinto um pouco outsider aí no RH, mas é uma coisa que eu faço com bastante paixão. No RH, eu me descobri como pessoa e como profissional no RH.
Mas eu comecei minha carreira na logística, em planejamento, era uma parte meio data, até isso traz um pouco a minha paixão por dados. A gente vai falar um pouquinho de dados aqui. E aí depois eu acabei migrando para o RH para estruturar a mudança cultural de uma empresa que acabava de ter sido comprada, né? Então, que era a Kraft Heinz. E dentro daquela estruturação foi um projeto muito legal, né? De mudança cultural, de implementação de sistemas de gestão e toda a parte, eu brinco, mais numérica ali do RH, né? Naquela época para a América Latina. Depois eu acabei indo tocar uma operação, né, de RH, né, como RH nessa operação na Costa Rica. Então, tocava todos os países da América Latina, menos Brasil, México e Venezuela. Fiquei lá quase 5 anos. Meu filho é costarricense, ele nasceu lá, como curiosidade. E depois disso eu fui tocar a gestão também na Kraft Heinz para uma operação que chamava internacional, que é o mundo inteiro, menos Estados Unidos e Canadá. E aí, depois dessa grande jornada, eu acabei tendo muita vontade de voltar para o Brasil. Hoje eu estou em Curitiba, eu vim para Curitiba. E aí, do meu desafio dentro de um e-commerce do varejo, né? Então, foi um grande aprendizado aí. Eu fiquei 3 anos e alguns meses nesse aprendizado, varejo mais tecnologia, né? Que é uma coisa diferente para mim. E foi muito legal. Então, a gente pode trazer um pouco essa discussão aqui hoje. E eu resolvi sair e também empreender em um escritório de projetos de RH. Então, esse é o que eu estou fazendo hoje, tá? Então, enfim, para vocês me conhecerem um pouco, acho que o fundo aqui mostra um pouco. Eu gosto bastante de esportes também. É uma paixão da minha vida. Não tenho a bicicleta pendurada aqui porque não cabe, mas ultimamente eu ando pedalando bastante, e em competições, inclusive. Então, esse é um pouquinho de mim. E a gente vai falar de um tema super legal dentro dessas passagens que eu tive, né, no RH, eu construí do zero estruturas de RH 3 vezes, e sempre o grande desafio é turnover. E até ter o desafio de turnover numa empresa que as pessoas não olhavam turnover, que pode ser também, ou não davam essa importância que o turnover deveria ter, né, quando eu cheguei, e como foi o desafio também, né? Acho que tem um pouco desse ponto aí também, tá? Eu acho que vai ser boa a discussão aqui. Obrigada pela oportunidade e obrigada por estarem aqui, tá? Boa, muito bem. Obrigado você pelo seu tempo, pessoal. Quem não puder abrir microfone para perguntar, pode estar perguntando, né, para Camila alguma dúvida, pode mandar no chat também, a gente vai ficar atento. Eu separei algumas principais perguntinhas aqui para a gente ter um roteiro, conteúdo, mas se quiserem levantar a mão, perguntar, super aberto para vocês. Combinado? Muito bem, então. Camila, a gente estava tendo essa dúvida, né, no Uhum. início, né? A galera queria falar um pouco, se a galera queria falar mais sobre varejo, ou mais sobre loja, logística, né? Ou será mais corporativo. Se vocês quiserem dar esse norte para a gente, deixar aí no chatzinho qual é a Gente, dúvida principal, seria ótimo para a gente guiar aqui um norte. eu queria fazer essa pergunta, assim, quem tá no varejo hoje, né, e tá aqui, vocês sentem que o maior desafio de vocês é loja, né? Quem tem operação logística própria, logística ou corporativo, tem alguma área específica ou é mais geral dentro do universo que vocês estão, né? Se puder colocar aqui no chat ia ser legal, porque a gente dá um foco bem bom. E eu sei que são dentro do varejo, né, são necessidades diferentes, né, dentro, né, quando a gente fala de logística, quando a gente fala de loja, quando a gente fala de até TDV, né, quem tem venda chat também é bem diferente, né, chat online. Então, né, se vocês quiserem colocar aqui, ia ser muito legal. Ó, Boa, o Thiago é de corporativo e tech, logística, boa, tech, boa, é, é. Então é operações. bem misto, né? Área de operações, né? Eu entendo. Então vamos tentar falar um pouco dos três mundos, né? Assim, vamos chamar, né? E talvez o tech dentro do corporativo ali, a gente pode dar uma ênfase, porque tem, né? Principalmente quando é e-commerce, assim, no varejo, tem pontos importantes aí. Mas é isso. Então, Perfeito.
Uhum. Obrigada. Muito bom. Muito bem, então, bora falar sobre o assunto de hoje e por que falar sobre turnover é tão importante. Conta pra gente, Camila. Gente, o turnover, assim, a princípio, né, quem não. Para algumas lideranças, algumas empresas mais novas, assim, que vão crescendo muito rápido com o tempo, né? Eu digo mais novas, assim, empresas que surgiram de 15 anos para cá, né? Às vezes, nesse calor do crescimento, acaba não olhando tanto o turnover, né? Mas o turnover ele tem um custo muito alto, né? É, às vezes que é difícil de explicar, mas agora a Gallup soltou uma pesquisa, acho que ano passado, né, falando que o turnover em si, ele custa entre 6 a 24 meses de salário de uma pessoa colaboradora, né? E aí, óbvio, ele piora de acordo, né? Se é loja, né, tem alguma coisa mais específica, e os cargos mais altos, ele também piora bastante esse valor. E quando a gente olha dentro do turnover, tem um turnover importante que geralmente acontece muito no varejo, né? Que é aquele turnover da contratação errada. Esse turnover ele é ainda mais caro, né? E ele sempre traz um pouco o risco de perder pessoas, principalmente quando a gente contrata errado sendo líder, né? Então esse turnover também ele varia entre 12 e 30 meses de salário mensal, né? Da posição. Então, se a gente está falando de uma empresa, vamos colocar assim, um salário médio de R$ 50.000 no ano, né? Olhando varejo, numa empresa de 100 pessoas que tem um turnover de 26%, que é a média do mercado, a gente está falando que uma empresa está gastando, jogando no ralo, entre 660 mil a 2.600.000 no ano, né, do custo mensurável do turnover, né? Fora o imensurável, né? Que é ter pessoa que não está tão adequada à cultura, tomando decisões com relação à empresa, né? Tem alguns custos aí não mensuráveis. Então, de fato, óbvio, a gente não olha só custo, mas às vezes toca o coração do negócio quando a gente fala de custo. Mas aqui, olhando como o RH mesmo e como a disrupção que isso traz na cultura, a disrupção que isso traz no sistema é muito forte, né? A gente perde conhecimento, a gente perde processo, né? Principalmente, acho que é mais caótico em empresas que têm menos processo ainda. Aí, quando sai uma pessoa muito chave, as perdas são muito grandes, né? Porque vai o conhecimento com ela. Eu vi isso acontecendo, o pessoal colocou tech no varejo aqui. é, eu vi isso acontecendo muito em tecnologia também. Às vezes sai uma pessoa de produto que está com o mapa, tá com tudo na cabeça, já entendi o cliente, já tudo. Eu brinco, saiu a pessoa do carrinho, a gente quase chora. A pessoa do bar e do carrinho, dá vontade de chorar, né? Então. Tem alguns pontos importantes ali de perda mesmo, né? Eu trouxe um pouquinho do hard aqui em custo, mas tem a parte, né? é, e até sentimental, né? Que é a sensação, o turnover ele pode ganhar características exponenciais, né? Como indicador de progressão, se ele começa a ficar muito alto, né? Porque o turnover acaba gerando uma instabilidade no sistema e aí outras pessoas acabam saindo por sentir que tem muita gente saindo, né? Então isso também pode acontecer dependendo do nível que o turnover chegar. Então, acho que trouxe 3 pontos aí importantes da gente olhar o turnover. Tem números aqui, talvez alguém queira colocar no chat aqui mais pontos, mas é muito importante olhar o turnover. É um dos indicadores para entender que a cultura e a empresa está saudável, né? Muito bom. E aí, quando a gente fala de baixar o turnover, né? Mas qual que é a referência? Como que a gente sabe o nível, se ele tá bom, ou se um turnover zero, ele é saudável? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, tem várias abordagens, né? Acho que o zero, zero, ele não é saudável, né? Acaba que tem condições que a gente, né, tem que dar uma refrescada também, trazer gente de fora, crescer gente de dentro, acho que dá uma chacoalhada ali na forma de resolver problemas. Só que ter o turnover muito alto, eu vou trazer aqui alguns números de referência para vocês, né, terem um pouquinho. Assim, a média do mercado é em torno de 26% de turnover, tá? O que é alto.
Hoje a média está bem alta, né? Eu acho que a Great Place to Work lançou uns números similares das empresas que eles fazem pesquisa do ano passado, mas a média é muito próximo de 26%. E aí falando, somando as duas coisas, né? O voluntário, que é a pessoa que pede desligamento, e o involuntário, que é a empresa desligando, né? Eu considero muito alto, por isso até eu trouxe o exemplo do custo em cima da média do mercado, que é muito alto. A gente tem empresas benchmark, assim, e aí dependendo do setor do varejo, né? Eu vou tentar falar um varejo e-commerce, 26% ao ano. Isso aí, tá? Desculpa, boa lembrança aqui, é 26% ao ano, tá? Então, que gira 2, né? 2%, 2, alguma coisa por cento ao mês, tá? É muito alto ainda. A gente tem e-commerces que são referências, né? E aí eu vou trazer um pouco de varejo aqui, números de varejo específicos, porque acho que outras indústrias têm números até melhores, tá? Que o próprio varejo. Mas a gente tem e-commerces trabalhando em torno de 12% no corporativo e tecnologia, né? E em torno de 20%, né? O ideal seria 12, tá? Tem CDs e tem, né, que trabalha com 12, mas em torno de 20% aí em operações, tá? Que acaba sendo um pouco mais alto na situação Brasil hoje, tá? Esses são os números de referência que eu até peguei no ano passado num projeto que estava acontecendo, né? Onde a gente estava. De qualquer forma, acho que quando a gente olha para melhorar o turnover, se quem está próximo desses números de 12%, eu acho que pode trabalhar e manter, mas quem está longe é legal fazer uma análise numérica para entender onde está o problema, né? E aí a gente fala um pouquinho disso daqui a pouco. Muito bem. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, novamente, pode deixar no chat, tá bom? A gente está atento. Camila, quando estruturamos um trabalho de turnover, por onde começar e quais os primeiros passos? Ah, esse é bom. Vou trazer uma informação boa. Acho que o primeiro passo é fazer uma boa análise numérica dos indicadores de gente, sabe? E aí pode começar simples, né? Quem tem mais sofisticação e consegue fazer um grande número de entrevistas de desligamento para entender o voluntário e tem pulse surveys, né? Aquelas pesquisas que você manda toda semana, ou INPS, ou que manda todo dia que tem um pouco mais de sofisticação dos números, eu acho que tem uma combinação aí estatística que dá para fazer. Mas quando a gente não tem, que eu acho que é a maioria dos casos, né, quem está começando agora, enfim, ou começando a olhar isso agora, ou a empresa ainda não entrou numa sofisticação no nível de People Analytics ainda, né? Começar do turnover, abrir o voluntário, involuntário, abrir o que é 3 meses, 6 meses, um ano, né? A grande maioria dos turnovers que a gente vê, loja, e CDs, eles acabam acontecendo no primeiro ano, né? Pela minha experiência, tá? E aí eu vejo até das pessoas que eu acabo conversando e tendo contato aí, que acaba sendo mesmo do primeiro ano nessa situação. E algumas situações do corporativo, em algumas áreas especiais, distintas, assim, eu acho que acaba tendo esse ponto, né? Que nesse primeiro ano aí acaba sendo processo de contratação mais onboarding, né? Desses primeiros 3, 6 meses e um ano. Então, independente de ser voluntário ou involuntário, né? Acho que é bem importante ver, mas é o mais comum de acontecer, né? Mas uma boa análise, né, de tempo de casa da pessoa que está saindo, indicadores de diversidade são legais ver, né, por gênero, por outros indicadores para ver se tem algum problema também, se tem alguma coisa que possa atuar. Às vezes tem um problema numa loja específica, num CD específico com relação a isso, é importante, mas dá uma boa mergulhada nos dados. Acho que esse é o primeiro passo para entender qual é o problema, porque as realidades são diferentes. Eu estou trazendo aqui que geralmente o mais comum é por não ter um bom processo de contratação, muitas vezes, e às vezes no desespero, mesmo tendo processo, o gerente acaba bypassando o processo. Mas cada situação é uma situação. Então, o primeiro passo é dar uma análise nos dados, né? Bem profunda mesmo.
com calma, olhando, tentar tirar os vieses, porque às vezes a gente começa as análises de dados pensando, eu sei o que que é, né? Eu tenho essa mania às vezes. Então, indo olhar para os dados com aquela cabeça de pesquisador mesmo, né? Deixa eu provar que meus vieses aqui estão errados, né? E eu acho que é muito legal. Eu acho que a segunda coisa importante é separar as populações também, sabe? É, que tem necessidades diferentes, né? A gente tem o corporativo, tem tecnologia e produto, tem loja, às vezes loja por região é diferente, CDs, operações, que também é diferente. Então tem uma boa separação ali, né? E aí um outro ponto importante é ter mecanismos de empoderar a liderança, sabe? E aí, o que que eu brinco que são mecanismos de empoderar a liderança com relação ao turnover? Eu vejo também, né, nas conversas que eu tenho, até né, nas minhas experiências pregressas aqui, que a gente mesmo do RH reclama. Ah, mas o líder não tem maturidade. Ah, mas o líder não olha turnover. Ah, mas isso virou coisa do RH. Aí a primeira pergunta que eu faço quando eu recebo essas que a gente mesmo fala, eu falo, mas você está dando os dados? O líder vê os dados? Você fornece né, o extrato do banco ali para ele, com a abertura e tudo mais? Porque se você não sabe quanto de dinheiro no banco você tem, quanto você recebe, você vai gastando, né? Então, ele tem um parâmetro, né, de informações sobre pessoas, e aí não só as informações de turnover, mas informações até às vezes básicas, né? Banco de horas, férias, né? Porque essas coisas também interferem bastante, né? Então, acho que o empoderamento da liderança não só na questão do tipo fala, né, mas na questão do tipo ter as ferramentas, o líder ter as ferramentas de feedback do próprio trabalho e as ferramentas que ele possa tomar decisões conscientes com relação a pessoas, né? E aí, o último passo é, tendo esses três pilares aí, eu acho importante olhar processos, começar aí, né, fazer um bom pareto, uma boa análise do problema de acordo com as causas identificadas e tentar colocar processo para as decisões que elas resolvem ou elas são algumas soluções, né? Igual tem processos muito, tem cases, até do que eu participei, tá? Boa parte da solução do problema foi ter processo muito robusto, simples, mas robusto de contratação. Então, ter certeza que está contratando correto, no perfil correto né, perfil cultural, os skills necessários para a posição e de alinhamento cultural muito forte. E que a pessoa, né, eu brinco, sobe a barra do time atual também, isso é importante, porque a contratação de uma pessoa do mercado, ela traz um recado para o time muito forte. Então, enfim, se o problema for turnover de primeiro ano, mas ter processos, né, até se é desenvolvimento, né, como vai desenvolver, quais são os processos de desenvolvimento, ter ferramentas para ajudar nisso. Então, é muito importante essa questão de ter os processos para evitar a volatilidade da tomada de decisão do líder, né? Entre o que é esperado como um líder naquela empresa e o que está acontecendo na realidade, né? Porque boa parte dos problemas de turnover é porque essas decisões com relação às pessoas estão tendo uma volatilidade muito alta, né? Eu acho que esses são os pontos, assim, que eu olharia nessa sequência, tá? Não sei Muito se bom. faz Puxando sentido um para vocês gancho, aí. alguém tem uma perguntinha nesse ponto? Ou eu posso continuar com as perguntinhas que eu já tenho aqui? Muito bem. Se alguém tiver, pode deixar no chat ou levantar a mão. O que eu ia perguntar, que é puxando um gancho aí que você estava falando sobre empoderar a liderança, né? Como que envolve, né? Como envolver aí as outras lideranças? Porque turnover não é mais só um trabalho de RH, certo? E às vezes acontece turnover numa área por causa de líder de outra área, viu? Vocês, eu acho que todo mundo convive com isso no dia a dia, né? É, eu sempre encaro esse problema como um desafio em todos os lugares que eu passei, e a maioria das pessoas que eu falo, assim, tipo, os problemas são comuns. Eu queria dividir isso com vocês aqui, porque eu acho que talvez seja um sentimento de vocês também, né? A gente sempre acha que, porque aqui cresceu muito e acabou promovendo pessoas que não estavam tão preparadas,
e aí tem um problema de maturidade da gestão muito forte, a gente acaba trazendo pessoas de fora com, né, formas de trabalhar diferentes, por mais que tenha a cultura alinhada, mas formas de trabalhar diferente, aí a maturidade da liderança é muito distinta. Eu acho que tem um ponto importante com relação a isso, e eu acredito muito que tem que ter processos robustos, sabe? Assim, as companhias que elas têm esse turnover bem setado no benchmark, né? Até tem um case na semana passada no Harvard Business Review de uma companhia de varejo alimentício que tem 1,4% de turnover ao ano, né? E é interessante porque, no fundo, são processos. Eles têm um processo muito forte de contratação, para ter certeza que as pessoas que estão entrando são as pessoas mais alinhadas e corretas para as funções. E tem um processo muito robusto de desenvolvimento e retreinamento, né, dessas pessoas com o tempo, em todos os níveis, sendo corporativo ou operacional, né? E eu vejo com bons olhos essa questão de ter processos bem robustos, porque, de fato, diminui muito a volatilidade das decisões sobre pessoas, né? E, e aí, acho que tem um trabalho em conjunto muito forte com o RH aqui, né? De não ser só treinamento de liderança para formar soft skills do líder, que eu também acho que são importantes, mas também ter uma parceria muito forte nessa questão dos processos. E também ter ferramentas para tomada de decisão, né? O que eu chamo de ferramentas, às vezes, algumas empresas têm o Dash do líder, tem, né? Todas essas empresas que têm o benchmark de mercado, eu vou repetir, alguém colocou aqui no chat os números, né? A gente tem benchmark do mercado e-commerce em torno de 12% ao ano, tá? Entre 10% e 12% ao ano. Muda, né, de acordo com as indústrias, mas esse é o benchmark e-commerce. Para corporativo, tecnologia, e em torno de 20%, 18, 20% para operações, tá? Então, esse é o benchmark. Mas a média hoje de mercado gira em torno de 26%, tá? De turnover. Então, falando um pouquinho, né, disso. Mas o líder ter visibilidade numérica do que está acontecendo, né? Não só numérica do próprio turnover, mas também, né, de outros indicadores da área ali, né? E quem tem pesquisas de clima mais sofisticada, pulse mais sofisticado, né, ele ter a gestão ali, né, dos dados, acho que de números da área, banco de horas, férias, o básico, o salário de todo mundo, como é que está o andamento das vagas, etc, etc, mas também começar a ter aberturas melhores e uma parceria super forte com o RH de resolver o problema, sabe? De ajudar o líder a focar nesse processo de solução. Então, eu acho que isso traz empoderamento, né? Você tem um processo robusto que ele não consegue tomar decisões com o mínimo de qualidade setada ali de acordo com o que a empresa espera, com a cultura da empresa, e também ter dados, né? Para poder basear as próprias decisões e ter feedback do que está acontecendo. Igual, né, nas minhas experiências antigas, a gente acabou implementando a Pulse Survey lá, e trazia feedbacks incríveis. E aí até eu como líder, né? Feedbacks incríveis que eu não saberia, né? E eu acho que todos os líderes, né, que veem os números conseguem ter feedback do trabalho, do que está acontecendo no time, mas também muitos insights de como resolver problemas e ter as pessoas certas no lugar certo, engajado. Isso traz mais empoderamento. Média de turnover dos 3 primeiros meses de contratação. Aí eu vou trazer para vocês o cases que eu tive na minha carreira, tá? Eu sempre corri atrás do zero, mas ele não foi possível. O melhor que eu consegui, implementando bons processos muito robustos de contratação, foi em torno de 5% ao ano, tá? Todo mundo coloca no pacote o turnover dos 3 primeiros meses, tá? 5% na soma do período de 12 meses. Todo mundo coloca no pacote do 12%. Eu entrei num cenário, numa companhia, né, numa das que eu estava, que estava com 70 e tantos por cento de turnover de primeiro ano, sendo que acho que 52, se eu não me engano, era um pouquinho mais que 50%, era nos primeiros 3 meses, tá? Tanto no corporativo, quando eu entrei, estava caótico,
quanto loja, porque estava abrindo, gente, assim, uma quantidade absurda de loja. É, então, essa era a situação e teve uma redução significativa para números em torno de 5 e aí loja um pouquinho mais, tá? Em torno de 10, 12, 15% aí né, depois que implementou os processos. Mas é isso, assim, eu acho que provavelmente tem, eu não tenho esse número de benchmark de mercado, eu trago um pouco aqui da minha experiência, mas devem ter números até melhores, tá? Eu sempre corri atrás do zero, porque tendo processo robusto, ele deveria ser bem próximo de zero. Esse é um que dá para resolver. Os outros não, mas esse do primeiros meses eu fico muito brava quando acontece. É um que me dá até dor no coração, assim, né? Boa. O Emer deixou uma perguntinha aqui para você. Um dos grandes problemas nas empresas hoje tem sido maior volatilidade de pessoas com salários abaixo de 2.000. Ou seja, a mão de obra operacional nas indústrias, ela tem girado muito mais que o administrativo. Então, quais as boas práticas você tem visto para a mão de obra operacional, em especial na indústria? Olha, de boa prática que eu vejo bastante, e assim, até tem cases, tem livros publicados disso também, tem um livro até da Falcone que é bem legal de turnover numa fábrica, de uma cervejaria, mas de redução. Eu vejo muito, começando pelos processos de contratação mais robustos, e aí, quando tem terceiros, até bons processos de primarização dos terceiros, sabe? Ter uma escadinha de carreira ali, porque, né, até consegue gerar, né, bons indicadores. Ter uma estrutura muito legal de trabalho, condições, né? Ter ferramentas, ter estrutura legal para trabalhar. Então, isso também é legal. Também eu tive passagem na indústria, tá? E lá a gente tinha um turnover muito alto e baixou com algumas coisas que a gente fez. Eu vou trazer aqui essas coisas, né? Então, ter uma boa estrutura de contratação, ter boa estrutura de ferramenta de trabalho e física mesmo, né? Do ambiente de trabalho. Lideranças super, principalmente o supervisor ali, super empoderado, óbvio, né? O dono da fábrica, o dono do CD, o gerente, coordenador, todo mundo tem que ser dono, mas o primeiro contato ali é o supervisor, e aí tem. A gente, quem trabalha aqui com operações, né, ou já trabalhou com operações, sabe que ele é o ponto de contato, assim. E tem umas pessoas que parecem mágica, né? Como muda o número ter um bom líder em operações. E aí, esse processo de contratação desse líder também tem que ser muito assertivo. Um grande problema que eu tive, né, nas minhas passagens fábrica e CD era contratar a gente, por mais que tivesse fretado, era contratar a gente muito longe de um raio de meia hora ali de transporte entre a casa da pessoa e o CD e a fábrica, né? E aí, tomando decisões desse raio de contratação, principalmente lá onde eu estava, a fábrica era mal localizada, né? Então era muito difícil o acesso. Foi um negócio que baixou, tipo, resolveu quase 60% do gap que a gente tinha, foi só de contratar as pessoas locais, porque boa parte, naquela análise, na primeira análise de dados que a gente fez, boa parte das pessoas que saíam eram pessoas que moravam fora desse raio, né? Então, lembrem lá dos dados. E aí tem alguns processos, né, Aí tem pessoas que inovam bastante com variáveis, né, com eventos e programas de incentivo, que eu também acho super legal, tá? A gente tem alguns benchmarks no mercado que também ajudam bastante na redução do turnover. Mas quando a gente falava com as pessoas ali Quando você olha os números, até. Óbvio, a primeira coisa que a gente pensa é por causa do salário baixo, né? Acho que é a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo. Mas a grande maioria das saídas, das experiências que eu tive em operações são muito relacionadas ou à liderança direta ou ao ambiente de trabalho, ou não ter transparência em algumas relações. Então, eu entendo que a questão salarial pega, todo mundo. É o nosso impulso, né? É o nosso viés, a primeira coisa, falar sobre isso.
mas tem alguns problemas que a gente pode resolver sem mexer no salário, sabe? Identificar as pessoas que querem crescer e apostar nelas. Também a gente fez um programa de formação super legal numa das fábricas que eu toquei como RH, para as pessoas, né? Dando até formação lá, tinha até desde educação de jovens e adultos até formação específica mesmo de recursos técnicos para a pessoa virar técnico de manutenção ou qualidade, os que queriam, né? Isso era legal. E a gente fazia, como começou a contratar no raio de meia hora do transporte ali, né? Ou na região da fábrica, também tinha um trabalho com a comunidade que a gente fazia muito legal lá. E isso também fez toda a diferença para a marca empregadora, né? Todo mundo queria trabalhar lá porque sabia que também a empresa ajudava a comunidade, sabe? Então, acho que eu trouxe das grandes coisas, contratação, ambiente de trabalho, supervisor direto, até as coisas que são, parece perfumaria, mas são importantes, com relação a outros pontos aí. Boa. A Espero André ter deixou uma respondido a perguntinha. pergunta. Mais da Beatriz, né, que ela já perguntou sobre os processos, e aí você já acabou discursando. A Andrea perguntou sobre se você entende que turnover também altera dependendo da região. Altera, altera. Tem regiões, principalmente, eu senti isso muito em CD. O povo vai lá, parece que quando é galpão logístico, o CD do lado rouba da gente, parece. Tem vezes que, nossa, né? Isso é uma das coisas que eu tinha tendência a pensar, até que uma vez eu fui no CD do lado, né? E perguntei, mas qual que é o turnover de vocês aí? E era bem mais baixo do que o meu. Eu falei, mas como que ela consegue e eu não, né? Então, eu sei que tem regiões mais complicadas, mas eu acho que gira sempre nessa questão que eu falei da fábrica, sabe? De ter esses pontos bem colocados, porque os benchmarks de turnover, até dessas regiões que são mais disputados, porque tem mais gente perto, e acaba, né, vira um rouba-monte ali, tem alguém que vai ser benchmark e vai estar dentro desses números bons. E até um bom exercício sair fazendo amizade lá e olhando como é que tá aí, o que você faz de diferente para dar uma entendida, mas geralmente é nesses pontos que eu trouxe, tá? Boa. O Thiago deixou uma perguntinha aqui também. Peraí, deixa eu- se o crescimento profissional, né, o plano de carreira também é um ponto a se considerar aí, quando a gente fala É. da média de turnover. Quando a gente fala do operacional, é legal ter, tá? Faz total diferença. Mas não adianta ter o plano sem ter um mapa do que a pessoa precisa fazer para chegar lá. Porque isso também gera turnover, né? Sem ter o processo, tá? Hoje, nas carreiras mais corporativas, o mercado está mudando bastante. E eu entendo que é muito difícil você prometer alguma coisa, sendo que amanhã as coisas já estão mudando, é diferente, as áreas são diferentes, né? Principalmente empresas de alto crescimento, ou que estão passando por turnarounds, né? Que a gente está vendo bastante nesse processo, nesses últimos anos, assim, né? 2022 para cá, 2021 para cá. Mas é importante ter claro quais são o que precisa ser feito para a pessoa dar o próximo passo, sabe? Ter transparente, né? Para pelo menos a pessoa se preparar para, né? E estar preparado quando a oportunidade surgir. Essa falta de clareza, ela entra e aí eu vou trazer, alguém falou de turnover de loja aqui, que é uma pergunta em loja acontece isso um pouco também. Quando você resolve o turnover de primeiro ano, que é muito comum em operações e loja, a segunda causa do turnover vem as pessoas ali com mais que 2 anos e meio, 3 anos, né? Ali. Porque é quando acabou a lua de mel, provavelmente a pessoa entregou alguma coisa e ela espera, ou ela tem a expectativa desse desenvolvimento. E aí vem a segunda parte, né? Então, alguns de vocês aqui que provavelmente estão em indústrias que não estão em turnaround e não estão em crescimento, vão estar. O 80% do turnover vai estar. Você vai ver na pesquisa de desligamento ali, e provavelmente isso, né? Falta de oportunidade de crescimento, falta de clareza do que eu tenho que fazer. Então, é muito importante ter esse plano de. É difícil chamar plano de carreira, mas talvez ter um pouco mais de clareza do principalmente no corporativo, tá?
do que a pessoa tem que fazer para dar o próximo passo, sabe? Se é, a Amazon tem isso muito bem, no Career Leader lá, a Google também, que principalmente nas áreas de tecnologia eles têm bastante, né? Eu tenho quais os skills, soft skills e hard skills e de cultura, né? Qual o nível de, de comportamento dentro daquele skill da cultura que a pessoa tem que apresentar para dar o próximo passo, né? Às vezes até quantos feedbacks de cliente, assim, quando é empresa muito orientada a cliente, sabe? Mas ter essa clareza é muito importante para as pessoas e isso é processo também, né? É importante ter processo para isso. Porque senão vai cair nessa questão desse turnover aí de falta de desenvolvimento. E aí, atrelado a esse processo, ter um programa robusto de treinamento também e desenvolvimento das pessoas, mas de acordo com que, não uma coisa solta, né? Um treinamento solto e que a pessoa às vezes nem acha legal, mas às vezes nem entende o porquê que ela teve o treinamento, mas um treinamento muito focado nesse processo, né? A gente identificou aqui que X pessoas têm que desenvolver essas e essas habilidades, X líderes têm que desenvolver essas e essas habilidades, e aí, focado nos nossos processos e no desenvolvimento, faz um treinamento muito mais legal e muito mais proveitoso para as pessoas, né? E aí tem esse desenvolvimento, né? Eu disse o exemplo do treinamento, mas tem outras ferramentas de desenvolvimento também. Boa. A Beatriz deixou mais uma perguntinha aqui para a gente. Quais foram os processos de contratação mais importantes de construir para diminuir o turnover em lojas físicas? E como vocês mapearam, né, o que era um gap destes processos? Nossa, gente, loja física. Essa eu apanhei bastante até ajeitar o processo de contratação. Onde eu estava trabalhando, tinha um processo, né? No varejo que eu estava, tinha um processo, a gente implementou o processo de bar raiser no corporativo e foi matador, assim. Resolveu muito o problema de turnover, e não só resolveu o problema de turnover, mas também ajudou muito a subir a barra do time, assim, deu um refresh muito legal mesmo, assim. O processo bem implementado foi bom, é, e não ficou tão complicado, tinha sistema, e aí foi bem legal. E aí a gente tentou fazer a mesma coisa para a loja, só que com algumas adaptações, né? E aí tiveram erros e acertos no meio do caminho. E eu sempre brinco que eu acho que tem três pilares, brinco não, falo sério, né? Tem três pilares de contratação que a gente não pode, independente do processo que a gente fizer, a gente não pode perder isso. A primeira coisa, a pessoa ter um alinhamento cultural de forma situacional. Ela dá exemplo do alinhamento cultural que ela tem, tá? E apresentar isso no processo seletivo. A segunda coisa é ter um processo que tira os vieses, reduz, né? Não tem como tirar, mas reduz bastante os vieses durante a contratação, porque os nossos vieses são um problema, e aí eu não falo só por diversidade, não, tá? Eles são um problema, e o viés da urgência, principalmente em loja, porque o coordenador, o gerente da loja, ou o gerente daquela regional, ele está perdendo meta. Então, na primeira semana, ele faz bem o processo. Depois, eu brincava, balançou a carteira de trabalho, ele está contratando já, porque, né, precisa bater a meta do mês. E sem perceber, a gente começa a entrar nesse viés da urgência e a gente não percebe o quão danoso isso é para o longo prazo, né? Porque até a pessoa onboardar 3 meses sem bater meta. Aí geralmente tem um período ali nas empresas de comissionamento eu chamo de café com leite. E aí, até você começar a perceber o problema, pode ser tarde demais, você já perdeu tempo, vai ter que fazer desligamento de novo, contratar de novo, vem aquele custo que eu falei lá no início. Então, é muito importante ter um processo que tire os viés. E aí, se é bar raiser e tal, cada empresa faz de um jeito, eu respeito, mas tem que ter um processo que tire os viés. E aí, o terceiro ponto é ter um processo também que garanta que a pessoa que está entrando é melhor que pelo menos 50% do time atual. Por quê? A contratação, ela dá um recado cultural muito forte. E se você traz alguém que é pior do que o time tá, você já perdeu o time, entendeu? É claro, assim, você perdeu, você contratou, você tem A players, você contrata um B player, todo time vai ser C player, sabe? Então, acho que esses três pilares são importantes para qualquer contratação, não só para a loja. E aí eu vou trazer uns pontos de aprendizado que eu tive em loja.
dentro desses três pilares, né? O primeiro é não só o cultural, mas também de hard skill das lojas, né? Uma das experiências, né, que eu tive era venda consultiva. Então a pessoa tinha que a venda consultiva ela é diferente, ela tem que ter algumas habilidades diferentes, de comunicação diferentes. Então, aí também o TDV, que era venda via chat de WhatsApp, venda por telefone, tem algumas habilidades diferentes, e aí tem que ter um hard skill ali, né? Não vai ter jeito. A, o, a pessoa vendedora, ela tem que ter a cara da cultura da empresa e do que a empresa quer trazer, assim, tem que ter o hard skill, se é, né, tinha que ser tech save, no meu caso, né? Então a pessoa tinha que ter a manha de mexer no site, de mostrar lá, porque a venda era consultiva pelo site. E a gente contratava e não olhava isso, eu falava, meu Deus, né, como que eu não vi isso, né? Porque depois nas razões de desligamento tinha isso, a pessoa não sabia direito fazer a venda consultiva, sabe? Então, tem esse ponto de hard skills importante, que eu acho que aí cada caso de loja é um caso, mas é muito importante ter isso. O, o, eu, eu brinco que, né, a gente tentou fazer várias coisas que nunca deu correlação estatística, tipo, se eu trazer de tal lugar, se eu trouxer assim, pessoas assim, assim, assado, com essa característica, eu acho que acaba mais matando a diversidade do que de fato trazendo benefício numérico, trazendo um pouco também dos meus erros, tá? Para tirar o viés, a gente tentou fazer um processo em que tinha um bar raiser, entre aspas, mas um coordenador de outra operação. Então, sempre eram pessoas de operações distintas que entrevistavam a pessoa como uma pessoa de fora, né? Então, não era o. Tinha entrevista com o Talent Acquisition, tinha entrevista com o coordenador e o gerente lá da região, o coordenador da loja, o gerente regional e tal. E a gente trazia alguém de fora, mas também de operações de vendas para poder fazer esse bar raiser. No final a gente percebeu que era uma super camaradagem, assim, que a pessoa de São Paulo entrevistava alguém em Minas e ela falava, mas ele tá sentindo a mesma dor que eu tô sentindo aqui. Se eu tivesse com uma vaga, eu queria que ele aprovasse, então acabava sendo um negócio mais de viés, assim. Então, a gente colocou pessoas de fora de loja para entrevistar e ser a barra da cultura, sabe? Para tirar um pouco, para ser a pessoa que vai setar a barra de cultura mesmo, né? E a gente não compartilhava, um acerto muito grande é não compartilhar Tinha um processo muito forte da primeira entrevista ali com o Talent Acquisition, com o coordenador da loja, e ele não compartilhava os feedbacks dele para frente, né? Era tudo por escrito, e a gente fazia um painel no final para fazer um painel decisório, né? Com entre aspas, bar raiser lá, e o time com que eles tinham, cada um tinha exatamente o que tinha que olhar, enfim, as características que tinham que perceber, mas sem compartilhar durante o processo, sabe? E isso foi muito legal, porque principalmente quando o gerente entrevista antes, e ele fala, eu gostei, ou ele fala, eu não gostei, assim, já fica para frente todo mundo com os votos iguais, né? É a mesma coisa de uma pessoa só entrevistar, então você não tem diferentes pontos de vista, né? Isso foi um acerto. Então, acho que essa garantia, ela é muito legal, assim, desses três pilares, tá? Não sei se ajudou bastante aí, ajudou muito, mas é isso. Boa. Muito bem, a gente está chegando no fim aqui da nossa talk, da nossa live. Infelizmente, né? Depois dessa super aula aí com a Camila, quem tiver mais alguma perguntinha nesses últimos minutos, pode deixar aqui para a gente. Eu tenho uma última, puxando esse gancho aí dos processos que você, né, colocou aí para a gente muito bem. Mas e como que sustenta tudo isso, né? Esse tipo de trabalho ao longo do tempo, né? Porque não me parece ser uma coisa de tiro curto, né? Tende a ser longo prazo. Então, conta um pouco É, mais para a gente. eu acho que a análise numérica, ela não pode ser um tiro e você faz, né, resolve aqueles problemas que seriam 80% do seu Pareto, vai ter uma redução super significativa no turnover e depois você não faz mais a análise, sabe? Ela tem que ser contínua, até para você validar as ações que você está fazendo. Será que esse processo de contratação que eu estou fazendo é bom mesmo? Será que, né? Você validar as suas decisões.
E aí até questão de aprendizado meu mesmo, os problemas vão mudando. E às vezes a gente esquece de alguns pontos. Então, sei lá, meu primeiro problema maior é a turnover de primeiro ano. Aí você faz de tudo, arruma um onboard, coloca tudo arrumadinho, arruma o processo de contratação e tal. Não pode esquecer que essas pessoas, depois de um ano, elas mudam a necessidade delas na empresa. Então, você já tem que ir pensando, né? Bom, a pessoa vai querer estar aqui, ela tem que ter o desenvolvimento dela, quais vão ser os processos, como é que cresce aqui, como eu vou dar essa transparência, né? Então, não pensar só na questão das análises de dados em si e focar naquele problema do dia, continuar fazendo bastante análise para checar se as ações estão bem, mas também pensar nos próximos problemas que virão e construir sempre, porque sempre tem oportunidade de reduzir. Lembrem do benchmark que eu falei, né? Contando que a média das empresas está 26%, a grande maioria de vocês aqui tem oportunidade para chegar no 12%. Eu não sei se tem gente aqui que está próximo do 12%, né? Do varejo, tá? Tô falando. Mas provavelmente todo mundo que está aqui tem oportunidade. Deve estar mais próximo do 26 do que do 12, né? Então é um processo de melhoria contínua, de olhar os dados, manter consistência nos processos, não ficar mudando tudo toda hora, né? Ah, agora meu processo de contratação é esse, amanhã é aquele, não sei o quê. Então, ter consistência no que está fazendo, para ter continuidade no trabalho, né? E não perder o trabalho que foi feito antes, né? Se o problema era desenvolvimento, você arrumou o desenvolvimento, mas você esqueceu de contratar bem, então a contratação vai virar problema, não pode perder o... Aí você vai arrumar a contratação e esquece do desenvolvimento, né? Então, acho que isso tá analisando sempre os dados, toda semana, todo mês, com profundidade, ajuda muito a não perder esse sentimento de melhora contínua, né? Maravilha, muito bom. Pessoal, alguém tem uma última dúvida antes da gente finalizar? Não? Muito bem, então, Camila, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter aceitado aí o convite. Até uma próxima, com certeza eu vou estender aí algum outro convite, em algum outro momento para a gente aprofundar em algum tema com você. Pessoal que pôde participar do ao vivo, muito obrigado também pela presença de todos e todas. Na próxima semana, a nossa live ela vai para o nosso canal do YouTube. Temos outras lives lá, quem não sabe, nós temos todas as lives da comunidade ficam no nosso canal, então podem aproveitar os conteúdos lá. Mas na próxima semana, essa daqui já sai do forno e cai lá na comunidade para vocês, tá bom? Então, muito obrigado, boa noite. Camila, pode ir com a palavra aí Obrigada para pela finalizar com o oportunidade, viu, pessoal. gente? Obrigada pelo tempo de vocês. Foi muito legal esse papo. Adorei as perguntas. Quem precisar de ajuda também quiser me chamar no LinkedIn, estamos aí à disposição, tá? De vocês. Tomara que todo mundo consiga aí bons números de turnover agora. Muito bom. Obrigado, pessoal. Boa noite, viu?